Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma estrutura de assunto se você tem alguma dificuldade em como guiar uma conversa com uma garota e você é daquele tipo de cara que não sabe o momento certo de fazer uma pergunta, não sabe o momento certo de fazer uma brincadeira, ou então você acaba e fica perguntando muitas coisas pra garota e aí você acaba ficando sem assunto. Então se você seguir essa estratégia que eu vou ensinar para vocês, na verdade é uma estrutura de assunto, pode ter certeza que você vai conseguir guiar uma conversa de uma maneira mais natural e você pode receber elogios das garotas dizendo, pô, você conversa super bem. Então vamos lá. O nome dessa estratégia, dessa estrutura de conversa, eu chamo de PRPREH. Eu que inventei essa estrutura baseado em conversas que eu tive com garotas, em conversas que os meus alunos tiveram com garotas, tá? Basicamente, eu ensino o conceito de você fazer uma pergunta para uma garota, depois que você tiver a resposta da garota, você faz outra pergunta relacionada à resposta da garota, depois você faz um elogio e conta uma história. Então, para ficar mais fácil de você entender isso, eu vou colocar aqui do lado, tá? As etapas desse processo para que você entenda. Então, vamos supor que você está conversando naturalmente com uma garota pela internet, isso também pode ser usado pessoalmente, e vamos supor que você decide perguntar para a garota qual foi a melhor viagem que ela fez na vida dela. E ela vai te responder que a melhor viagem que ela fez na vida dela foi para Nova York. O que a maioria dos caras erra nesse momento? Eles pegam e contam uma história deles nesse momento. Ou então eles dizem, ah não, minha melhor viagem que eu fiz foi para Paris. E aí ele acaba tirando o foco que é para ser da garota nesse momento, ele acaba trazendo o foco para ele, para a história dele. E isso é um erro de empatia, porque a garota, você fez uma pergunta para a garota, significa que você está interessado em saber a história da garota. Se você muda para uma história sua, acaba dando uma incongruência ali, você acaba quebrando uma vibe, entendeu? Porque quando você faz uma pergunta para a garota, provavelmente ela vai despertar uma vontade de te contar uma história ou de te contar mais detalhes da resposta dela, no caso da viagem que ela fez. Então, vamos supor, voltando aqui, que você faz uma pergunta. Qual foi a melhor viagem que você já fez? Certo? Essa é a primeira pergunta. É o P da nossa estrutura. A resposta dela foi Nova York, certo? E aí você vai realizar outra pergunta baseado na resposta dela. Você vai perguntar, por exemplo, o que você fez que você mais gostou de Nova York? O que tem de legal em Nova York? Quanto tempo você ficou lá? Com quem você foi? Quais foram as coisas mais divertidas que você fez lá? Não importa, você vai perguntar alguma coisa baseado na resposta da garota. Essa etapa de pergunta, resposta, significa que a primeira pergunta é a pergunta principal e as perguntas seguintes são baseadas nas respostas da garota. E você pode fazer várias perguntas baseadas nas respostas dela. Então vamos supor que ela falou e disse que foi numa peça de teatro em Nova York. Aí você pode perguntar pra ela, ah, legal, você gosta de teatro então? Que peça de teatro você foi lá? Você foi na peça do Rei Leão? Você foi na peça do Aladim? Sei lá. Você pergunta pra ela sobre a peça. E ela vai te responder, ah, eu fui na peça do Rei Leão. Ah, então você é do tipo que gosta de histórias infantis. Então toda a pergunta que você fizer adiante disso tem que ser uma pergunta relacionada à resposta dela. Pra você entrar mais fundo naquele assunto. Deu para entender? Bom, essa é a primeira etapa, né, de pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Você pode fazer uma etapa até grande disso, tá? A partir do momento que você conseguir espremer aquele assunto para sair mais informações, certo? Depois você vai dar um elogio para a garota, que daí você vai fazer uma demonstração de interesse, ou seja, você vai mostrar para a garota que gostou daquilo que ela fez ou daquilo que ela falou pra você, e aí sim você vai contar uma história. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Você perguntou pra ela qual foi a melhor viagem que ela fez, ela respondeu que foi pra Nova York. Daí você perguntou, ah, sério? Com quem você foi pra lá? Ah, eu fui com algumas amigas. Ah, e qual foram as coisas mais legais que você fez lá? Ah, a gente foi numa peça de teatro incrível. Ah, sério? Muito legal. Foi do que assim a peça de teatro? Ah, foi Rei Leão. Ah, então você é do tipo que gosta de histórias infantis, né? Pô, legal. O Rei Leão realmente é um clássico, deve ter sido incrível. Inclusive, eu já fui uma vez numa peça de teatro, não foi em Nova York, mas foi em São Paulo e tal, e foi muito divertido, mas era uma peça de comédia, e aí você vai fazer um elogio pra ela, falar, provavelmente assim, ah, que bom, então você é do tipo que gosta de arte, né, pô, interessante, e aí você vai contar uma história sua. Percebe que quando você usa essa estrutura, você acaba colocando algumas
dinâmicas na conversa interessantes para você se aprofundar mais no assunto. Ao invés de você ficar, qual foi a melhor viagem que você já fez? Ah, pra tal lugar. Ah, legal. E qual é o seu filme favorito? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Se você seguir essa estrutura, você se mantém no mesmo assunto durante um bom período de tempo e a partir daí, depois, você muda para outro assunto. E o legal é que essa estrutura de conversa você pode usar com praticamente qualquer assunto. Vamos dar um exemplo aqui. Você pergunta para a garota qual é o tipo de comida favorita dela. Ela te diz que é churrasco. Daí, ah, legal, mas você é do tipo que come todos os tipos de carne ou você só come filezinho mignon? Aí ela vai dizer, não, eu como todos os tipos de carne. Ah, então me diz uma coisa, qual é o tipo de carne mais estranha que você já comeu? Aí ela vai te responder, eu já comi carne de cobra, sei lá. E aí você vai dizer, poxa, você é corajosa mesmo, elogio. E aí depois você diz, pô, a carne mais estranha que eu comi foi de javali. E diz que não é tão estranha assim, mas eu fiquei sabendo que algumas churrascarias, elas dizem que é carne de javali, mas na verdade é carne de porco e tal. Enfim, e aí você conta uma história baseada na coisa que vocês estão conversando, certo? O importante disso é você ter histórias, não precisa ser história sua, pode ser história de outras pessoas, de pessoas que você conheceu, mas a partir do momento que você vai entrando e utilizando essa estrutura, você já vai sacando algumas histórias que você pode utilizar para vocês terem bons resultados. Beleza? Espero que tenha ficado claro, essa estrutura é muito boa, vários alunos meus já estão utilizando e tendo excelentes resultados. Então utilizem, que eu tenho certeza que você vai também melhorar a forma que você conversa com as garotas. Tamo junto e até o próximo vídeo.